Bom dia, bom dia! Que alegria estar aqui com vocês para falar sobre o poder das perguntas para atualizar a sua vida. Tenho muitas coisas importantes para trocar aqui com vocês. Preparei 3 pontos que nós vamos conversar aqui. Eu, através das barras de Access, que quem está me acompanhando aqui sabe que eu estudei bastante sobre isso, me tornei facilitadora de barra de Access e eu estou encantada com toda essa filosofia que vem com essa consciência importante, grandiosa que a Access traz pra gente, e uma das ferramentas mais potentes que existem dentro da consciência de Access são as perguntas. Só que até uma pergunta que eu já faço aqui pra vocês, aquecendo os motores antes da gente começar oficialmente. Deixa eu só tirar o som aqui. A minha pergunta que eu te faço: será que você tem coragem de fazer perguntas sem esperar as respostas? Esse é um grande desafio e é sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui. Sugestão, tá? Manda essa live para os seus amigos, para quem você acredita que está online, que pode se beneficiar. Eu preparei um material bacana aqui para a gente observar juntos, tá? São 3 pontos principais que nós vamos conversar aqui hoje. O primeiro deles é da onde vêm as nossas crenças, os nossos pensamentos. Inclusive tem um trecho aqui do Poder do Subconsciente que eu preparei para a gente ler junto, né? Deixei mais 2 bibliografias importantes aqui para a gente estudar. Logicamente nós não vamos nos aprofundar, nós vamos falar de forma não geral também, porque eu preparei um conteúdo aqui pra gente estudar, né? Mas não vou me aprofundar em cada uma das bibliografias, obviamente. Mas aqui nós temos também a Biologia da Crença, do Bruce Lipton, um autor muito importante em relação a tudo que diz respeito a crenças e o poder que a gente tem de mudar, inclusive, a nossa fisiologia, o nosso DNA, e levar isso adiante quando a gente muda a nossa mentalidade. E o clássico dos clássicos, que olha, se eu pudesse que todo mundo lesse esse livro. Eu sou uma pessoa que leio muito poucos livros inteiros. Esse livro, eu já estou na 2ª vez de ler ele. Esse livro é muito, muito extraordinário, que chama Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, que se ele não é o precursor de todos os temas, de todos os assuntos, de todas as profundas novas teorias, filosofias sobre mentalidade, ele deve ser um dos principais, né? Então tudo que vem de Napoleão Hill é muito poderoso. Então nós vamos falar um pouquinho sobre de onde vêm essas crenças, né? Nós vamos falar sobre o que são as perguntas e por que a gente nem aprendeu o que são perguntas, a gente não sabe fazer perguntas, e depois como colocar isso em prática no nosso dia a dia, tá bom? Então vamos nessa. Tudo vem pra mim com facilidade, alegria e glória. Talvez esse seja um bom exercício para a gente iniciar o nosso encontro de hoje. Quando a gente fala tudo vem para mim com facilidade, alegria e glória, o que acontece com os nossos desejos internos? Normalmente a gente quer manipular isso, né? O tudo vem para mim com facilidade, alegria e glória, geralmente a gente quer falar assim: tudo de bom. Eu quero separar o que vai vir pra mim. Eu não quero esse negócio de tudo é muita coisa. E se vier uma coisa que eu não quero? Só que o universo, ele não trabalha com aquilo que nós mentalmente acreditamos ser o melhor para nós. Na verdade, o universo, ele trabalha numa grande gama, numa amplitude de grandes e infinitas possibilidades. E nós, dentro da nossa mente, gente, nós somos muito limitados, muito mais limitados do que a gente imagina. Na verdade, nós precisamos estudar, a gente precisa se desenvolver cada vez mais, se autoconhecer para expandir a nossa consciência, para que então a gente possa usufruir da nossa própria natureza. Qual é a nossa própria natureza? A nossa natureza é de milagres. Tem uma profissional extraordinária, Maria do Sol, que uma vez ela falou isso para mim, isso ficou registrado no meu coração. Ela diz o seguinte: o universo já trabalha na forma de milagre. O universo trabalha como milagre o tempo inteiro. E nós somos um só com o universo. Nós somos o todo. Nós somos a própria natureza. Então nós somos o milagre. Nós também trabalhamos como milagre o tempo inteiro. Só que por que a gente não usufrui de nós sermos esse milagre o tempo inteiro? Porque a gente não sabe como se relacionar com as leis. E qual é o segredo, né? Que esses principais autores que eu passei aqui para vocês, Napoleão Hill, Bruce Lipton, o Joseph Murphy, que é um autor super famoso, inclusive, né? Qual é o segredo para que a gente possa usufruir do que o universo tem para nos dar e da nossa própria natureza? Saber se relacionar com as leis naturais.
Aí, quem me conhece também, que sabe que eu sou consteladora, né? Olha só que interessante, como que as coisas se casam, né? Quais são as leis naturais que Bert Hellinger observou e que traz pra gente de forma brilhante para que a gente também possa se conectar com elas de forma mais clara e consciente e usá-las a nosso favor. Porque as leis, elas existem de qualquer forma, elas vão direcionar, elas vão ou elas vão estar, ou melhor, você vai estar conectado com as leis e vai usá-las a seu favor, ou você vai usá-las contra, porque você não as conhece. Né? Então, enquanto a gente não conhece, isso é uma coisa que Bruce Lipton fala muito, enquanto a gente não tem o conhecimento, nós ficamos limitados. O conhecimento traz poder, e o autoconhecimento traz um poder sobre nós mesmos. Né? E Jung também diz, aqui estou citando hoje, porque eu já vim cheia de bibliografia, Jung diz, né, até que você se torne consciente, o inconsciente vai governar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Então, para que a gente possa sair dessa programação herdada, qual é o primeiro passo? É a gente se autoconhecer, para que a gente possa conhecer as leis, para que a gente possa se perceber e finalmente a gente possa olhar para a vida e enxergar o que realmente está disponível para nós. E daí o tudo vem para mim com facilidade, alegria e glória que eu estava falando aqui para vocês. O tudo pode virar tudo mesmo. Tudo é tudo. Por que tudo? Porque quem disse para você que aquilo que aconteceu de ruim na sua vida, aliás, tem um monte de gente que eu sei que está acontecendo coisas bem bizarras aí nesses últimos dias. Parece que esse mês de janeiro começou aí com a pá virada, né? Os astrólogos estão dizendo, inclusive, que a gente nem começou 2022 ainda, a gente só vai começar na lua nova. Eu não entendo muito sobre isso, mas eu acredito que tem, né, um grande campo aí de informações que é muito além do que a gente conhece, do que a gente consegue palpar a olhos nus e às mãos. Mas, então tem muita gente, inclusive pessoas que eu acompanho, estão passando verdadeiras tempestades aí nesse janeiro, nesse início de ano. Só que a gente está tão acostumado a julgar certo, errado, bom e mal, que a gente não se dá conta, a gente não tem noção de que muitas coisas, se não todas as coisas que acontecem, que a gente significa como ruins, na verdade elas são livramentos. A gente não tem noção do que o universo está trabalhando para poder levar a gente para a nossa luz. Nós somos seres infinitos, nós somos luz o tempo todo. Quanto mais conhecimento a gente busca, quanto mais autoconhecimento a gente busca, quanto mais a gente se desenvolve, mais o universo vai trabalhar para que a gente encontre mais luz. E isso vai vir em forma de coisas que nós não aprendemos a significar como bom. Por isso é importante a gente se liberar de julgamentos. E para se liberar de julgamentos, a gente também precisa estudar, né? Porque julgamentos, igual a gente estava conversando esses dias no Vida Viva, os julgamentos, na verdade, eles são necessários. Né? Quando eu vou olhar alguém, e aí eu, por exemplo, eu tô olhando lá a minha colega a Joana, vamos chamar de Joana, não tem nenhuma colega Joana que eu convivo, então eu vou chamar de Joana. E aí eu vejo a Joana e eu percebo que, sei lá, a relação de casal dela eu acho estranha. Eu, Paula, não gosto do tipo de relacionamento de casal que a Joana tem. Qual que é a tendência natural que a gente faz? A tendência natural é olhar pra ela e já condenar, né? Porque isso é um absurdo, porque esse jeito que ela vive é um horror, porque onde já se viu alguém ter um relacionamento de casal desse jeito, não sei como é que o marido dela aguenta ela, não sei como ela aguenta aquele marido. Tsunami, diz Elisama. Tsunami, querida, tipo isso. E aí, o que acontece? Deixa eu até pegar aqui, aproveitar que eu olhei aqui pro WhatsApp, que eu quero deixar um negócio aberto aqui pra eu compartilhar com vocês, peraí. Ai, carambinha. Então, a gente vai lá, julga aquele comportamento, aquele relacionamento, aquilo que pra gente não é bom. Só que como que a gente julga o outro? A gente julga a partir das nossas verdades. As verdades que você tem sobre relacionamento. Estamos falando, né, um caso aqui, como se você estivesse julgando o relacionamento de casal de uma amiga, de uma colega. Só que a minha pergunta pra você é a seguinte: quais foram as escolhas que você verdadeiramente fez para você acreditar que aquele relacionamento não é um bom relacionamento? Aonde você aprendeu, quem te ensinou que aquele tipo de comportamento, que aquele tipo de relacionamento não é bom? Em que momento da sua vida você decidiu, que você escolheu com consciência que aquele tipo de padrão, que você fez uma listinha de checks, isso pra mim não é legal, isso pra mim não é legal. Cara, a gente não fez isso. Na verdade, mesmo a gente se desenvolvendo, a gente vai trabalhar bastante para que a gente possa ter de verdade as nossas escolhas. Para que a gente possa ter escolhas genuínas de nós como seres infinitos, sem julgamentos. E que isso vai fazer com que a gente pegue presentes da vida.
enquanto a gente está olhando baseado num conjunto de crenças e de verdades e de pontos de vista que a gente herdou, que a gente aprendeu no decorrer da nossa vida, mas que não foi a gente que escolheu, que a gente não sabe nem de onde que veio, o que a gente está fazendo na verdade? A gente está limitando a nossa relação com a vida e com as coisas que estão disponíveis para nós. Percebe? Porque daí eu tô olhando o relacionamento do outro, eu julguei e condenei e eu não tô pegando nada de bom. Tudo na vida vem para mim com facilidade, alegria e glória, tudo traz um presente. Tudo tem uma oportunidade de aprendizado. Tudo tem uma situação de consciência que, se você estiver sensível, se você estiver aberto, se você estiver disponível, se você baixar as suas barreiras para poder olhar, para poder observar, para poder extrair esses presentes, você vai se surpreender mesmo. Porque mesmo que você esteja olhando para o outro, você tem o direito total de não querer ser como o outro. Você tem inclusive o direito total, e nós vamos falar mais sobre isso nas próximas lives, você tem o total direito de não ser igual aos seus pais, inclusive. Aliás, você tem o dever de não ser igual aos seus pais. Você tem o dever de parar de repetir padrão, dos teus próprios padrões repetidos e da sua família e das pessoas que você convive. Por quê? Porque se a gente continua repetindo padrão, a gente não está evoluindo. Né? Esses dias eu até falei com uma cliente minha, eu gostei muito de relembrar essa frase. Se você já tentou de tudo e ainda não teve o resultado que você deseja, então você não mudou a sua forma de tentar. Então nós precisamos fazer esse movimento de se auto-perceber, de se autodesenvolver, de criar novas possibilidades, de enxergar novas possibilidades. E como que a gente faz isso? Uma das formas é a gente fazendo perguntas, tá? Mas, vamos lá, eu preparei aqui 4 cartinhas que elas vão nortear o nosso bate-papo aqui de hoje, tá? Então, a primeira coisa que eu quero... eu falei várias primeiras, né? Mania de falar. A primeira coisa que eu quero... Mas eu gostaria de convidar você a fechar só um pouquinho seus olhos aí. Sentir o seu corpo, sentir a sua respiração. Você pode colocar os seus pés no chão e sentir o chão embaixo dos seus pés. Talvez você sinta até segurança, sabe? Uau, como é interessante, né? Colocar os pés no chão e sentir o chão. Respira devagar. Presta atenção no ar entrando, no ar saindo. Vai sentindo o seu corpo presente aqui. Se dê conta do milagre que é o funcionamento do seu organismo. Se possível, se lembre disso todos os dias. Que incrível que é você funcionar sem nem saber o que está acontecendo aí dentro de você. Extraordinário. E nesse momento, diga para você: se eu não tinha percebido até agora, de verdade, de fato eu sou um milagre. Eu sou natureza. Minha natureza está aqui funcionando perfeitamente. Eu estou ouvindo, eu estou vendo, estou sentindo, estou respirando. Meu organismo está funcionando, cuidando de tudo. Aproveita e já diz assim: ai, corpo querido, que honra estar com você nessa existência. Caramba, você cuida de tantas coisas que eu nem sei. Ai, quantas vezes eu judio de você. Sinto muito, corpo. Eu vou prestar mais atenção em nós. Eu vou dar mais atenção à nossa parceria tão linda. Querido corpo, você é meu templo. Que honra ter você me conduzindo nessa jornada. Isso, conectado com você mesmo, conectado com a sua existência, com a sua natureza, lembrando do quão milagre você é. Se for possível, diga: agora eu abro espaço para o novo, eu abro espaço para um novo entendimento, para me despir de velhas crenças, de verdades e pontos de vista que nem me servem mais, e ganhar presentes nesse encontro. Eu abro espaço no meu coração, na minha mente. Eu estou aqui.
Perceba como você se sente fazendo esse exercício. Talvez faça um carinho no seu coração, no seu peito. Pode até fazer assim, ó, pequenas batidinhas aqui no centro do peito. Aqui tem o seu timo, uma glândula da vitalidade, da conexão, da energia. Com pequenas batidinhas você pode dizer: timo, seja ativado agora. Timo, ative-se. Ative-se, timo. Seja ativado agora. E aí pode até fazer um mantra de Axis. Tudo na vida vem para mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem para mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem para mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem para mim com facilidade, alegria e glória. E eu abro espaço no meu entendimento para compreender que tudo é tudo. E talvez a partir de agora eu consiga, de forma leve, fácil, agradável e divertida, escolher que tudo é tudo. E assim é. Então, lentamente, pode abrindo seus olhos. Voltando para esse momento do agora. Com a permissão de você mergulhar no que ainda não conhece sobre você mesmo. Depois eu coloco as 4 cartinhas aqui, que vão ancorar, já estão ancorando o nosso encontro, tá? Então, olha só essa frase. Quanto mais consciência do todo, mais a nossa ação beneficia esse todo. Então saiba que tudo que você está fazendo para você hoje, que você está desenvolvendo na sua mentalidade, tudo isso vai impactar o todo. Impacta seus filhos, impacta as pessoas que você ama, impacta seus clientes, impacta as pessoas que você trabalha, impacta o planeta. E a gente não tem noção de que às vezes é uma sementinha que a gente coloca, mas essa sementinha, ela gera muitos frutos, muitos frutos. Então, tudo que você está fazendo não é em vão. Sempre lembre-se disso, tá? Bom, de onde vêm as nossas crenças, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos? Vem das nossas heranças. Pode colocar aí 3 círculos. Vem das nossas heranças familiares, vem da aprendizagem direta e indireta que a gente tem ouvindo as pessoas falarem, vendo os modelos das pessoas, com os nossos cuidadores, nossos professores, nossos pais e todas as pessoas que a gente convive. Então a gente aprende de forma direta e indireta o que a gente deve pensar na nossa educação. Ó, isso aqui é errado, isso aqui é certo, isso aqui você não deve pensar, isso aqui você não deve fazer, isso aqui você deve fazer. Ó, você tem que, você precisa, nananã. Então tudo isso é uma aprendizagem direta e indireta. E nós temos também o inconsciente coletivo. Escreve aí inconsciente coletivo, que inclusive, bom, todos são muito importantes. A herança da família, que a gente recebe através de memória celular, né? A aprendizagem direta e indireta, que são os modelos e essa forma educacional, também direta ou indireta, que chega para nós e que a gente acaba pegando como verdade. Mas eu gosto muito de trazer sobre o inconsciente coletivo, porque a gente nunca, bom, a gente não aprendeu nada que dirá sobre o inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? Imagine que muitos pensamentos, muitos desejos, muitos pontos de vista, muitas verdades, muitas teorias, muitas filosofias vão sendo lançadas num grande campo, tipo uma grande bolha gigantesca, tão grande, tão grande, tão grande, que é maior do que todo o planeta, do que toda a existência. Então a gente vai mandando gerações e gerações e gerações e gerações, vão passando por experiências, vão passando por aprendizados, vão criando as teorias, as formas, pensamentos e vão enviando para essa grande bolha. Quando a gente nasce, a gente é totalmente influenciado por essa grande bolha. Nós vamos recebendo essas informações na nossa mente, nas nossas estruturas neurais, e nós vamos formando os nossos pontos de vista. Esses pontos de vista é muito óbvio, se você parar para pensar, que eles vêm prontos. Não é a gente que vai lá e escolhe. Você não vai lá e fala assim, olha, eu quero esse pensamento, eu quero esse sentimento, eu quero esse significado, eu quero essa escolha. Concorda comigo que tudo que vai chegando pra gente já chega pronto?
O que acontece no decorrer da nossa vida? Obviamente que, graças a gente também querer pertencer, a gente também querer se sentir amado, a gente querer que as pessoas que convivem com a gente sintam que a gente está alinhado com eles. Ah, Paula, mas eu sou rebelde, eu sou uma pessoa que estou sempre desalinhada, etc. Mas se você for pensar, até esse comportamento, esse ponto de vista, essa forma de você se relacionar de forma rebelde com a vida, também foi ensinada para você. Você acha que você escolheu, mas na verdade, se você pensar bem, você pegou esse modelo de alguém, mas você não estudou ele direitinho. Você não pegou ele e falou assim, bom, como que eu gostaria de viver a minha vida? O que é leve, o que é pesado para mim? Como que eu poderia viver a vida de uma forma mais divertida, mais agradável, mais fácil? A gente não faz esse tipo de estudo, a gente vai no piloto automático, reagindo, principalmente por conta, pode escrever essa palavra aí, por conta da nossa necessidade de sobrevivência. Nós, como seres materializados aqui nessa existência, nós temos a necessidade de sobreviver. E graças à necessidade de sobreviver, a gente vai aprendendo e vai colocando em prática imediatamente para a gente poder seguir adiante. Então a gente não usa a nossa consciência. Isso é muito importante que a gente saiba desde já, porque senão a gente cria a ilusão de que nós estamos escolhendo a nossa vida. E na verdade a gente não está enquanto a gente não tiver de verdade consciente e presentes para a nossa vida, percebe? Então, nós somos os criadores da nossa realidade. Diga aí, ó, eu sou o criador, a criadora da minha realidade. Porém, se eu tô tendo resultados que eu não gostaria de ter na minha vida, a grande pergunta, até já trazendo o tema perguntas aqui, que eu faço aqui para você é, o que eu estou usando para criar minha realidade? Quais são os pensamentos, quais são os sentimentos, quais são as raízes mentais, neurais, psíquicas que eu estou usando de dentro de mim para criar minha realidade. Se você ainda não está consciente, eu também, no meu processo aqui, estou falando isso para vocês, gente, mas é importante a gente lembrar o seguinte, que tudo é um processo. Paula, você cria tudo de bom, tudo que você quer na tua vida, você cria só coisas leves, fáceis, agradáveis e prósperas? Óbvio que não. Eu crio dor, eu crio doença, eu crio dificuldades de relacionamento, eu crio peso, em vários momentos da minha vida eu crio, só que cada vez mais que eu me conheço, cada vez mais que eu uso as ferramentas, cada vez mais que eu me torno consciente, eu volto mais rápido e vou criando mais coisas que são fáceis, leves, agradáveis, divertidas e prósperas, do que coisas pesadas, angustiantes, escassas e tudo mais, que levaria para mim, que me levaria para o outro lado, diferente daquele que é o fluir da vida, tá? Mas qual é a pergunta então que a gente pode fazer? Baseado em que eu faço as minhas escolhas? Baseado em quais recursos internos eu estou criando a minha realidade? Se eu então estou usando dor, medo, angústia, escassez e doenças e todas as referências que eu vou chamar de campo escuro do inconsciente coletivo, que eu estou pegando do inconsciente coletivo para criar a minha realidade, então é mais disso que eu vou ter na minha realidade. Até porque tudo aquilo que eu coloco foco é isso que vai se materializar na minha vida. Por isso, gente, que quando você começa a ter uma repetição de padrões de doença, ou então de, por exemplo, relacionamento. Nossa, mas eu tenho dedo podre. Inclusive tem uma live que nós vamos falar sobre dedo podre mais pra frente. Parece que eu começo um relacionamento, a hora que eu vejo, já tô num relacionamento ruim de novo. Parece que começa tudo bem, a hora que eu vejo, tá tudo do mesmo jeito. Né? Sobre dinheiro, sobre negócios, poxa, eu tava fazendo as coisas tão bem, de repente a hora que eu vejo tá lá o padrão de novo, parece que eu só atraio chefe esquisito, que só me bota pra baixo, etc. Por que a gente faz isso? Porque o medo, a angústia, a escassez, esses sentimentos que fazem a gente olhar para trás, até mesmo a raiva das coisas que a gente viveu, o não perdão do nosso próprio passado, o nosso olhar julgador, condenador para a nossa família de origem, vão fazendo com que esses sentimentos sejam multiplicados dentro de nós. E automaticamente, como é a partir do que eu sinto, do que eu vivo dentro de mim que eu crio a minha realidade, é disso que eu vou criar mais conforme eu estiver hiperfocado nisso. E por que eu fico hiperfocado nisso? Porque a vida ela vai trazendo as situações para nós, né? As coisas vão acontecendo, eu vou criando e vou vendo, eu vou criando e vou vendo, é rápido o negócio. E aí é como se a vida estivesse confirmando para mim que eu tô certa. Que eu só vou viver com problema, que eu só vou repetir padrão, que não tem jeito pra mim, que é difícil mesmo. Eu lembro quando eu era bem mais jovem, uns quase 20 anos atrás, minha mãe falava assim pra mim, mas você que criou isso, mas você que escolheu isso pra sua vida. E eu ficava muito brava com ela, porque eu falava, gente, como que minha mãe tá falando que eu escolhi isso? Será que ela não vê que eu não escolhi isso?
E de fato, escolher eu não tinha escolhido conscientemente. Mas quem estava criando aquela realidade de tantos problemas que eu vivia em relação de casal, relação de trabalho, relação de dinheiro, em relação com os meus pais, relação com os amigos, relação com a vida, relação com as bebidas, né? A necessidade de estar sempre off através das bebidas, porque eu não conseguia me sentir presente na vida, eu estava criando aquilo, mas eu não tinha noção de que aquilo vinha de todas essas coisas que eu tinha herdado. Então lembra, a gente herda as crenças, pensamentos, sentimentos, formas de pensamento, verdades e pontos de vista, a gente herda da nossa família de origem através de memória celular, da aprendizagem direta e indireta das pessoas que a gente convive, e a gente herda também do inconsciente coletivo, então desse campo escuro que a vida, pela sobrevivência, foi mandando essas informações, e essas informações, quando a gente nasce, elas vão chegando para nós de diversas formas, e a gente também vai comprando aquilo como verdade. Escreve um segredinho aí que é bem legal. Tudo que é verdade é leve. Tudo que é mentira, tudo que é ilusão, tudo que está em outro plano, que não é o plano da verdade, é pesado. Então, como que você pode medir as coisas? Isso, inclusive, a gente ensina em classe de barras. Eu vou dar uma classe de barras aqui em Florianópolis domingo, mas depois eu conto mais para vocês, tá? Então, isso a gente ensina na classe de barras. O que é leve? Leve é a verdade. Então, você pode, quando você está se relacionando com uma dor, com um peso, com uma coisa pesada mesmo, uma questão difícil para você na sua vida, você pode se perguntar. Vamos começar a trazer algumas perguntas. O que é verdade nisso? O que é real disso que eu não estou percebendo? Percebe? O que é real disso que eu não estou percebendo? Uma pergunta boa também é o seguinte: como eu criei isso? Tem 4 perguntinhas, na verdade eu faço como 5 perguntinhas, que a gente faz bastante, e que são perguntas sem resposta. Lembra que eu falei no começo da live? Será que você tem coragem de perguntar sem ter a resposta? Porque a pergunta, ela vai ampliar as possibilidades, a resposta ela vai fechar. Se eu coloco sim ou não, é uma resposta fechada. Eu limito as possibilidades. Quando eu amplio as possibilidades, eu consigo enxergar coisas que eu não enxergaria se eu tivesse só com aquelas respostas. Então, coloca aí, as perguntas ampliam as possibilidades, as perguntas me conectam com infinitas possibilidades, as perguntas me fazem olhar o que eu não conseguiria olhar com a minha mente programada por tantas crenças e pontos de vista prontos. Então, por que a gente usa as perguntas? Para expandir. A gente usa as perguntas para ampliar a nossa visão. E o ideal é que a gente faça as perguntas sem esperar a resposta. Por quê? Porque daí o universo vai começar a mandar soluções para você. Percebe que respostas são diferentes de soluções. Soluções são diferentes de resposta. Soluções, elas vêm para você de uma outra forma. Agora, quando você tem a respostinha certinha ali para você, você entra dentro de uma forma, de uma estrutura. Que inclusive quando a gente corre as bases, se você não correu as bases, busque saber sobre isso, porque é muito legal. Quando a gente corre as nossas barras, a gente inclusive aqui tem o pontinho da forma e estrutura, é onde a gente libera a necessidade de ter tudo encaixadinho dentro de um molde, né? Mas então vamos voltar àquelas 5 perguntinhas que eu falei que são mágicas. Então, por exemplo, você está passando por uma situação pesada, uma situação difícil, uma situação dolorida, né? Eu atendo pessoas que estão passando por separação, que estão passando por problemas sérios de relacionamento de casal, que estão passando por questões de saúde pesadas, né, que estão vivendo aí relações com as suas famílias de origem, que também estão muito complicadas, muito conturbadas. E esse joguinho de perguntas, ele muda completamente a nossa percepção sobre as coisas. Então vamos juntos, fala assim: o que é isso? Lembra de não responder, tá? A gente tá já começando a aprender a ferramenta das perguntas aqui. Então, o que é isso? Como eu criei isso? Eu posso mudar isso? Se sim, como eu posso mudar isso? Se não, o que eu posso fazer com isso? Sobre isso? Então vamos pegar um caso. A pessoa acabou de terminar um relacionamento, tá? Não foi ela que quis. Vamos supor que o namorado dela chegou e falou: ó, não quero mais, não é isso que eu quero pra minha vida e eu quero seguir adiante. Tá bom. Aí essa pessoa entra numa grande dor. Peraí, não era o que eu esperava, situação muito dolorida, eu achava que estava tudo bem e não está. E ela começa a entrar em sofrimento, obviamente, porque a nossa mente humana ela é programada para entrar no inconsciente coletivo de qualquer tema.
Lembra que a gente estava falando sobre inconsciente coletivo. Você que chegou agora, depois você pode assistir o começo dessa live, onde eu falo das três formas da gente receber pensamentos, sentimentos, crenças, pontos de vista, etc., que são as heranças de memória celular, aprendizagem direta e indireta e inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo sobre relacionamento de casal vai dizer: você tem que sofrer. Você tem que sofrer, você tem que ficar pesado, você tem que chorar, você tem que ficar achando que você é culpada de tudo, que não vai ter jeito pra você. É isso que você vai ter que pensar. Aí você já começa a lembrar das mulheres da sua família, dos relacionamentos da sua família, que nada dava certo pra elas, que ninguém teve um bom casamento, que todo mundo ficou mal na vida e e você começa a entrar em julgamentos e você começa a pegar todas essas informações e isso vai te deixando mais e mais e mais pesada. Lembra? O que é leve é verdade, o que é pesado é mentira, é ilusão. Então por que a gente entra nesse grande peso das coisas? Porque no fundo a gente está treinado para se relacionar com a mentira e com a ilusão do inconsciente coletivo sobre qualquer tema. Então qual é a solução? Diria Dory, continue a nadar. Mas qual é a solução? Uma boa solução é você fazer perguntas como eu estou trazendo aqui para vocês agora. Então vamos fazer de novo o joguinho de perguntas? Imagine que essa pessoa que está passando por essa separação, por esse término de relação, ela começa a fazer as perguntas. O que é isso? O que é essa dor? O que essa situação está trazendo para mim? O que é isso? Aí ela vai fazer a pergunta: como eu criei isso? Possivelmente, se ela estiver muito na dor, que é geralmente quando a gente vai fazer as ferramentas, se a gente ainda não está treinado, se a gente ainda não entendeu que a ferramenta das perguntas ela é para ampliar as coisas, que é pra gente deixar o universo surpreender a gente, é pra gente baixar as nossas barreiras, é pra gente aterrar um pouco, ficar mais calmo, ficar mais leve, deixar um pouco porque a gente não consegue deixar tudo imediatamente, mas deixar um pouco essa situação, numa situação, tipo, sabe aquele ditado: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional? Entender sim que a dor está acontecendo ali, mas sair do sofrimento. Então aí nós vamos fazer a pergunta: como eu criei isso? Possivelmente a primeira sensação que você vai ter é a sensação de culpa, né? Nossa, como eu criei isso? Senhor da glória, como é que eu criei isso? Aí você vai falar: meu Deus, mas eu criei isso porque eu não sei mesmo me relacionar. Eu criei isso porque, sei lá, porque eu acreditei, porque eu preciso parar de ser boazinha, eu preciso parar de ser não sei o que lá, ingênua, blá blá blá. Aí você vai contar um monte de historinha. Aí você lembra que a tia Paulinha falou pra você, mas a Paula falou que não era pra responder. A Paula falou que era pra ficar na pergunta. Então, o que é isso? Como eu criei isso, não precisa entrar nas churumelas do negócio. Só faz a pergunta e deixa. Depois, eu posso mudar isso? Se sim, como eu posso mudar isso? Se não, o que eu posso fazer sobre isso? Ah, Paula, mas daí eu vou falar: não, mas eu não posso mudar isso, porque afinal de contas, veja bem, ele que terminou comigo, e daí se ele terminou comigo, daí eu não posso ir lá, não posso enfiar na cabeça dele que eu quero voltar. Lembra que não é para ter as respostas. Quando você começa a colocar a resposta, você vai pegar os teus pontos de vista, as crenças limitantes que você tem sobre isso, você vai usar toda a dor do inconsciente coletivo que você aprendeu a pegar sobre aquele tema e vai usar isso para significar a sua resposta. E não se trata disso. Quando a gente vai usar a ferramenta das perguntas, mais uma vez eu digo, a gente vai fazer para ampliar. Então o universo vai trazer para você as outras respostas, não são nem respostas, vai trazer para você as soluções. Como você pode se sentir melhor sobre isso, como você pode usar isso a seu favor. Entende? Tudo vem para mim com facilidade, alegria e glória. Como eu posso usar essa situação como um aprendizado, como uma alavancagem, como potencial para eu criar coisas novas na minha vida e até mesmo para eu aprender algo sobre esse padrão que eu ainda não tinha aprendido. E que a partir do momento que eu passo a aprender algo sobre esse padrão, eu posso criar outras possibilidades para mim diferentes desse padrão. Lembra? Quem já tentou de tudo ainda não mudou a sua forma de tentar. E as perguntas vêm para justamente mudar a forma de tentar. Vem para expandir. Uma pergunta, então nós temos ali: o que é isso? Como eu criei isso? Posso mudar isso? Se sim, como eu posso mudar isso? Se não, o que eu posso fazer sobre isso? E vai fazendo, você vai falar isso 4, 5, 10 vezes. Aí parou, ok, agora eu vou fazer outra coisa e esquece. Ai, Paula, mas daí eu fiquei muito pesada ainda tô pilhada. Vou ensinar uma outra ferramenta aqui pra vocês então, tá? Aí você vai falar a frase maluca:
Gente, eu tô dando dicas aqui pra vocês que a gente só fala em classe de barras, tá? Lembrando mais uma vez que domingo agora vamos ter uma classe de barra de Axis aqui em Florianópolis que eu vou conduzir. Dia 2 eu vou fazer uma classe de barras aqui também. Inicialmente uma classe VIP, mas que tá aberta para outras pessoas virem. Dia 20 de fevereiro, Presidente Prudente, mas depois eu passo a agenda pra vocês, tá? Vamos aprender comigo a frase maluca? A frase maluca, ela vai dar um bug no teu cérebro. Quando você tá muito pilhado, quando você tá muito passado, quando você tá muito confuso, quando tá com vontade de matar alguém e, por exemplo, tu fez as perguntas ali, não passou, não baixou as barreiras, não conseguiu ficar mais tranquilo, não conseguiu confiar que o universo vai trazer para você as soluções e não as respostas, então você pode falar a seguinte frase: tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Percebe que buga? Mas peraí, tudo e nada? Como assim? Fala aí algumas vezes. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. O que a gente tava falando mesmo? Percebe? Então tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser, tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Daqui a pouco você aprende a falar rápido. Minha cliente falou assim pra mim: socorro, você fica falando assim. Vocês não viram enunciado aclarador, nossa varinha mágica de destruir, descriar qualquer coisa, mas daí fica para um outro momento e o enunciado inteiro a gente só pode ensinar na classe de base. Mas essa forma de falar depois a gente aprende, né? Tudo é oposto que parece ser, nada é oposto que parece ser, tudo é oposto que parece ser, nada é oposto que parece ser, mas se você treinar um pouquinho você já vai falar mais rápido, né? Para que serve então a frase maluca? Para você sair dessa confusão mental e poder, calma, agora eu posso voltar para as perguntas e eu posso esperar as soluções virem do universo. Quando você fica confuso, quando você começa a ficar ansioso, quando você começa... Mas não vai acontecer logo. Tudo oposto que parece ser, nada oposto que parece ser. Tudo oposto que parece ser, nada oposto que parece ser. Isso vai ajudar você a baixar a guarda. Vai ajudar você a sair do hiperfoco. Por que a gente entra em tanto sofrimento, gente? Por causa do hiperfoco. Cada vez está mais claro para mim que quando a gente começa a pensar muito numa coisa, é uma coisa óbvia, né? Você só vai pensar naquilo. Lembra? Eu crio a minha realidade. Se eu estou com dor, se eu estou com um monte de coisa pesada dentro de mim, se eu estou com questões abertas, se eu estou com feridas não resolvidas, eu vou criar minha realidade a partir disso. Qual é a boa notícia? Que o contrário é verdadeiro. Quanto mais eu me resolvo, quanto mais perguntas eu faço, quanto mais eu confio na provisão da minha própria natureza, mais coisas leves vão vir para mim, mais realidades leves, fáceis, agradáveis, divertidas e prósperas eu vou criar para mim. Então a gente estava falando do inconsciente coletivo escuro, que é onde eu pego as coisas programadas, as coisas prontas para eu poder observar as coisas, para eu poder significar as coisas na minha vida, né? Então terminei o relacionamento, eu tenho que me sentir triste, eu tenho que me sentir pesada, eu tenho que me sentir injustiçada. Ok, e se eu pudesse ir para o inconsciente coletivo claro? Isso aqui é a teoria que eu inventei esses dias e que eu acho bem didático aqui pra gente entender. O que seria o inconsciente coletivo claro? Inconsciente coletivo claro é justamente você se conectar conscientemente, olha isso, conscientemente às coisas que você quer escolher pra você. É como se você pudesse falar assim, inconsciente coletivo escuro. Obrigada por tudo que a gente viveu juntos, faz parte, isso aqui fez parte da minha sobrevivência até aqui, mas agora, eu vou esvaziar, imagina eu jogando tudo isso aqui, eu não vou jogar agora porque senão vai voar tudo pra coisa do lado, esvaziar isso aqui, aí agora, agora o potinho tá vazio, agora eu vou lá no inconsciente coletivo claro, que é onde estão disponíveis as informações de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento espiritual, de desenvolvimento psicológico comportamental. Então eu vou lá no inconsciente coletivo e vou pegar informações sobre o poder do subconsciente, eu vou ler, eu vou assistir live, eu vou fazer exercício, eu vou me conectar com a natureza, eu vou fazer meditação, eu vou fechar os olhos. Meditação não precisa ser uma coisa difícil que você fica lá meia hora ou sem pensar em nada, que é até bem complexo não pensar em nada, né? Mas meditar é você às vezes fechar os olhos, entrar em contato com a sua respiração. Você fez uma extraordinária meditação. Quando você toma um chá ali, aliás, eu tomo um golinho do meu, seja sempre sua melhor versão. Quando você toma um golinho de chá, você está fazendo uma meditação. Como que eu pego coisas do inconsciente coletivo claro? Quando eu me relaciono, quando eu fico disponível, quando eu conscientemente, por uma escolha minha, eu começo a pegar informações que já estão trabalhadas numa nova consciência. E nada melhor do que isso, do que eu fazer conexões com o corpo. Nada melhor do que isso, do que eu
estudar coisas que façam muito sentido para mim inicialmente, para começar a abrir a minha cabeça, mas com um cuidado aqui, por isso que nós vamos voltar a falar das perguntas, para eu não pegar, então Joseph Murphy, ele que vai ser o rei da minha verdade agora. Não, nós somos seres infinitos. O propósito de Axis, que inclusive me encantou muito quando eu ouvi isso, é o seguinte, o Gary Douglas e o Dan Heer, né, que são os fundadores de Axis, eles falam, o propósito de Axis é empoderar a gente daquilo que a gente já sabe, como seres infinitos que a gente como natureza que nós somos um só com o universo, gente. O universo é um só com a gente, nós somos parte, nós não somos nada, nós somos muita coisa junto com o universo, porque nós somos parte. A nossa natureza, igual a gente fez exercício agora há pouco, a hora que você respira, que você lembra do seu funcionamento biológico, que você lembra que você não sabe nada que está acontecendo dentro de você, suas células estão ali se reproduzindo, cuidando da digestão, cuidando da excreção, cuidando da respiração, cuidando da filtragem de tudo, sistema linfático, sistema imunológico, sistema respiratório, sistema digestivo, sistema reprodutor, cara, é muito louco que acontece dentro da gente. Se você só pensar nisso um pouquinho, você vai lembrar que você é muita coisa. Nós somos seres infinitos e seres únicos. Tem uma cartinha do Osho que chama a existência, que fala que se a gente não existisse, a existência inteira sentiria a nossa falta. Então a gente tem uma marca na vida que ela é única, né? Então a gente precisa se lembrar disso para que a gente possa, inclusive lá no inconsciente coletivo, claro, né? Esse do desenvolvimento pessoal, das ferramentas de Axis, da constelação familiar, do desenvolvimento espiritual, do desenvolvimento das técnicas maravilhosas que a gente tem aí de autopercepção, autoconhecimento, da conexão com a natureza, a gente possa ir lá e pegar coisas para construir, para lapidar a nossa nova forma de enxergar a vida. A moral da história é que, enquanto a gente está funcionando no piloto automático, nós vamos estar absolutamente conectadas com o inconsciente coletivo pronto, programado, que está dentro de limites, que são as crenças limitantes, que são os pontos de vista cheios de julgamentos, de agendas. Até a gente estuda os Jails, né, na classe de Barra de Axis. Até a Mari entrou aqui agora, que vai fazer a classe do dia 20, né, Mari? Ela tá super curiosa. Então, assim, a gente fica na programação quando a gente tá só no piloto automático. O contrário é verdadeiro. Quando eu me coloco presente, quando eu me coloco disponível para fazer as minhas escolhas, automaticamente eu consigo pegar as coisas para modelar. Imagina que você vai pegar uma argila e você vai começar a lapidar a sua vida a partir dessa argila. E você vai fazendo escolhas conscientes cada dia mais. Então as perguntas vão te ajudar para isso. Vamos fazer mais algumas perguntas importantes aqui. Se você desejar anotar, essa live vai ficar gravada lá no meu YouTube, tá? Se você inclusive ainda não me segue lá no YouTube, entra lá para seguir. É tão importante, lá tem conteúdos maravilhosos. A gente começou um YouTube novo recentemente, para poder colocar os materiais bem filtradinhos, bem legais. A Bia tem feito um trabalho incrível, excelente, extraordinário. Ela tem pego materiais meus que eu fiz em outros momentos, que tem conteúdos riquíssimos que eu nem sabia que tinha. Ela tem feito os nuggets, tem feito nuggets, são vídeos menores, né, de vídeos grandes que eu fiz, tem colocado lá no YouTube, né, e o YouTube é um canal ali pra gente se conectar, pra gente realmente poder levar mais conteúdo adiante, tá? Mas vamos lá. Uma pergunta extraordinária que eu faço todos os dias para mim várias vezes é o seguinte: o que eu ainda não percebi, que se eu percebesse, mudaria toda a minha realidade? Olha que pergunta poderosa. O que eu ainda não percebi, que se eu percebesse, mudaria toda a minha realidade? Lembra, você que está chegando agora aqui, quando a gente faz uma pergunta com essa consciência de Axis, quando a gente abre espaço para as perguntas, quando a gente abre espaço para as infinitas possibilidades se mostrarem para nós, nós não buscamos resposta. Nós deixamos a pergunta trabalhar. A pergunta vai trabalhar no grande campo, a pergunta vai trabalhar no universo, e aí o universo vai mandar pra gente soluções que são diferentes de respostas. Pega essa visão, que essa visão é muito importante aqui. Aí você pode fazer, por exemplo, o que eu ainda não percebi sobre isso, que se eu percebesse mudaria toda a minha realidade. Então vamos supor que você está passando por uma situação de dinheiro, uma situação com um colaborador na sua empresa, está passando por uma situação, sei lá, de escassez em alguma coisa, de doença, de problema de relacionamento e tudo mais. Então o que você vai falar? O que eu ainda não percebi sobre isso, que se eu percebesse mudaria toda a minha realidade? Universo, que consciência se requer para que eu enxergue infinitas possibilidades em relação a esse assunto? Universo, que consciência se requer para que eu possa perceber o que eu ainda não percebi
e que se eu percebesse mudaria toda a minha realidade? Percebe? Então você começa a utilizar a mesma pergunta, você pode brincar com ela de outras formas, para que você possa expandir então a tua visão sobre isso. E ao mesmo tempo, que eu gosto muito quando a gente faz esse tipo de pergunta, aquela pergunta, como eu criei isso, a gente assume uma autorresponsabilidade, a gente sai do movimento de vítima. Percebe? Porque senão a nossa mania, né, é de ir para, ai, que injustiça, ai, como o mundo, o universo, meu Deus, as pessoas não me amam, o que está acontecendo, todo mundo está contra mim, ai, não tem jeito para mim mesmo, meio que síndrome da Gabriela, lembra? Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim. Não, nós podemos mudar, nós somos seres em movimento, né, nós estamos em mutação o tempo inteiro. E a gente pode, inclusive, através dessa elevação da consciência, assumir a autorresponsabilidade sem se sentir culpado. Que uma programação nossa é ficar, ou você está culpado ou você está vítima, né? Então, como seria se você pudesse, ao invés de ficar se sentindo culpado, como seria se você pudesse, ao invés de sentir que você é vítima, que não tem jeito para você pudesse fazer diferente, você pudesse trazer para você a autorresponsabilidade, lembrar que você cria a sua realidade. Porque daí eu vejo lá, peraí, como que eu criei isso? O que eu posso fazer sobre isso? Eu posso mudar isso? Se eu posso mudar isso, como eu posso mudar isso? Se eu não posso mudar isso, o que eu posso fazer sobre isso? Que eu ainda não percebi, que se eu percebesse mudaria toda a minha realidade. Então, quando eu faço isso, eu começo a perceber o seguinte, pera lá, então, de repente, eu posso mudar algumas coisas dentro de mim? E se eu começasse a pensar, então, diferente? Se eu começasse a mandar para minha mente, para o meu coração, para os meus sentimentos, novas informações, ao invés de eu mandar informações de peso, ao invés de eu mandar informações de dor, ao invés de eu mandar informações que tem a ver com as minhas programações herdadas, ao invés de eu pegar lá do inconsciente coletivo a dor daquele tema e ficar ruminando nele, como seria se eu pudesse mandar coisas novas para cá? Quando eu, Paula, tá? Quando eu entro em confusão, que é normal a gente entrar em confusão, né? Ainda mais quando a gente está tomando decisões grandes, quando a gente está mudando coisas importantes na nossa vida, né? Eu não sei se você que está aqui me ouvindo sabe disso ou não, mas eu tomei uma decisão bem importante recentemente, que eu vou me voltar, eu vou mudar de volta para Presidente Prudente, né? Então eu tô terminando a minha temporada aqui, esse ciclo tão importante aqui em Florianópolis. Depois eu vou falar mais sobre isso, fazer uma live, até se a Bia estiver aí, Bia, toma nota aí pra gente poder fazer uma live e trazer, né, essa informação pro pessoal. Mas eu tô me mudando de Florianópolis de volta para Presidente Prudente e é uma decisão que foi assim, muito difícil pra mim, muito difícil, porque embora tudo que eu vou fazer lá em Presidente Prudente faz muito sentido pra mim, é um chamado, tenho certeza que é um chamado espiritual, que é muito bonito todo o trabalho que eu faço lá e que eu vou poder fazer estando lá, minha casa lá, a minha clínica lá, né, fazendo os trabalhos lá presenciais e tudo mais, que eu já tenho feito desde junho até agora, né, então assim, é muito importante, eu sei que é na luz que eu tô tomando essa decisão, mas não deixa de ser difícil, eu sou humana. Eu amo Florianópolis, eu amo os meus clientes, meus alunos daqui. A Manu entrou aqui agora, Manu querida, que vai estar comigo domingo. A gente teve uma experiência tão gostosa, eu e a Manu, a gente foi caminhar e correr barras lá em Coqueiros, anteontem, nossa, mas foi muito legal, né? Mas enfim, daí também deixando meu coração mais apertado ainda de ir embora de Florianópolis. Então, assim, tem toda uma situação aqui em Florianópolis que é muito maravilhosa pra mim. Eu tenho amigos muito importantes, eu tenho toda uma qualidade de vida aqui que é diferente em Presidente Prudente, né? Então, obviamente que eu entro em confusão. Tô contando esse exemplo pra vocês porque vocês imaginam como que a minha cabeça fica, né? Quando eu tô pensando nisso. Então, o que eu tenho feito? Não, pera lá, pra eu não entrar em hiperfoco, pra eu não ficar ali sofrendo com a situação, com a decisão que eu tomei, até porque é uma decisão que está na luz, que é uma decisão que foi criada, que foi co-criada, que foi escolhida com muita consciência, eu vou usar as ferramentas, lembra? O que é isso? Por que eu estou nessa confusão? Como que eu criei essa confusão aqui dentro de mim? Eu posso mudar essa confusão? Como eu posso mudar essa confusão? Se eu não posso mudar essa confusão, o que eu posso fazer sobre ela? Porque eu ainda não percebi sobre esse sentimento, sobre essa confusão que eu estou sentindo aqui agora, que se eu percebesse mudaria toda a minha realidade. Percebe? Aí o que acaba acontecendo? Eu vou me acalmando, aí eu uso tudo oposto que parece ser, nada oposto que parece ser, e ali eu fico pronta para ir fazer outra coisa, para sair daquele hiperfoco, porque o que deixa a gente na confusão e no sofrimento, escreve isso aí, é o hiperfoco, a gente ficar olhando só para aquilo. Então você vai alimentando aquilo, você vai dando comidinha para aquilo. Para você dar comidinha boa para tua mente, o que você tem que fazer?
buscar lives, conteúdos especiais que possam ajudar você a pensar em outras coisas, leituras de livros, dessas bibliografias que eu recomendo, inclusive eu vou fotografar depois esses 3 livros aqui, que são assim, se falar, Paula, 3 livros tops que você indicaria pra mim, que mudariam completamente a minha vida a partir de agora, e que se eu lesse só eles 3, eu já teria substrato uma vida inteira de muita consciência e muita luz. Esses 3 livros. Separei a dedo esses 3 livros aqui pra vocês. Claro, existem outros livros muito bons, mas no meu interessante ponto de vista, esses são os 3 livros que eu mais recomendo. Então você vai dar comidinha pra tua mente. Lembra que eu falei que no final da live a gente ia falar sobre o que você pode fazer todos os dias? Então nós falamos primeiro da onde veio as nossas crenças, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Nós falamos do inconsciente coletivo claro, do inconsciente coletivo escuro, de quanto a gente tem essas programações que a gente vai pegando, que a gente não sabe nem de onde veio, a gente compra como verdade, vive isso como se fosse verdade. Nós falamos que nós criamos a nossa própria realidade e que se eu tô criando a minha realidade, não tô gostando dos resultados que eu tô tendo, é porque eu tô criando a minha realidade baseada em coisas que não fazem sentido, mas que estão dentro de mim. E que possivelmente eu estou escolhendo os recursos de dentro de mim, na dor, no medo, na angústia. Como que eu faço então para mudar isso? Além de fazer as perguntas, como eu trouxe algumas perguntas aqui, eu vou falar mais algumas perguntas aqui até o final da live, tá? Porque já tá, agora que eu vi que já tá, tem pouco tempo aí pra gente, tá? Mas eu vou fazer mais algumas perguntas para vocês terem mais exercícios mesmo para fazer em casa, tá? Mas aí então, como que eu vou mudar a minha realidade? Colocando comidinha boa para dentro. Comidinha boa para dentro, então vamos lá. Leituras, lives e conteúdos que vão ajudar você a expandir a sua consciência, a perceber coisas que você não estava percebendo. Inclusive quando você faz o que eu ainda não percebi, que se eu tivesse percebendo mudaria toda a minha realidade, todas as vezes que eu faço isso aparece um conteúdo surreal para eu assistir. Aí eu falo, cara, olha aí, o universo já mandou a resposta. Né? Ontem, por exemplo, olha que louco, eu tava lá, nossa, o que eu ainda não percebi, que se eu percebesse mudaria toda a minha realidade, o que é isso? Eu tava na confusão ontem de manhã, o que é isso? Como eu criei isso? Posso mudar isso? Se sim, como eu posso mudar isso? Se não, o que eu posso fazer sobre isso? Aí eu falei, quer saber? Eu vou na praia, eu tive uma janela de um cliente que desmarcou, aí eu falei, quer saber? Eu vou na praia, tava um tempo meio que ia chover e tal, mas eu falei, quer saber? Eu vou mesmo assim, e eu vou botar o pé na água, eu vou dar um mergulho lá com segurança, se não tiver tendo raio, se tiver tendo raio eu não vou, mas vamos lá. É o universo, me ajuda, me ajuda aí porque eu tô precisando de uma luz, né? E fui pedindo luz, fui pedindo, universo, que consciência se requer para que eu possa ficar mais leve? Vai anotando essas outras perguntas aí, como pode ser mais leve, né? Como pode ser mais fácil? Vou pegar aqui algumas colinhas que eu coloquei aqui para nós, ó. Como eu posso, o que se requer para que a minha grandeza apareça cada vez mais? O que se requer para que eu me conecte com a melhor parte de mim, da minha vida, da minha história? Universo, o que se requer para que eu consiga enxergar coisas com bons olhos e que eu possa ver situações como recurso para mim, como aprendizado? Universo, o que se requer para que eu saia do sofrimento e perceba coisas que eu não percebi sobre a dor que eu estou sentindo agora e eu consiga trazer luz para essa dor de modo a trazer mais recursos, mais aprendizados, trazer possibilidades para os meus clientes, para os meus alunos? Como eu posso fazer dessa experiência uma experiência grandiosa a partir de agora? E fui lá, estava conversando comigo mesmo e fui para a praia. Vocês não vão acreditar. Eu fiz lá uma trilhinha que eu adoro do Pico da Lua aqui em Florianópolis, lá no Rio Tavares. Mergulhei, cantei no mar, dancei, tava sozinha, não tinha ninguém na praia. Deu sol, tomei sol, li um pouco do livro do Poder do Subconsciente do Joseph Murphy, estudei para as coisas que a gente ia trabalhar na live. Eu tô muito maluca esses dias, estudando, porque eu tô muito empolgada para trazer esses conteúdos para vocês. Eu vou trazer depois, né, também com mais calma, outros assuntos para vocês, sobre as perguntas, sobre essa consciência de Axis, que é tão legal, combinando com a constelação, enfim. Foi tudo maravilhoso, tudo perfeito, tudo extraordinário. A hora que eu entrei no carro para ir embora, começou a chover. Falei, cara, o universo tá o tempo inteiro louco pra presentear a gente não recebe os presentes porque não tá presente. Enquanto a gente tá morando no futuro, tá morando no passado, a gente nunca vai conseguir usufruir do presente. Entende? Então, ó, universo, quem sou eu? Universo, como eu gostaria que fosse a minha vida hoje? Se eu estivesse sendo eu, quem eu seria? Perguntas sem resposta, tá? Perguntas sem resposta, lembre-se disso. Universo, o que já está disponível para mim que me permitiria criar uma vida incrível, como jamais eu imaginei? Universo, você pode me mostrar com clareza, você pode atualizar
na minha vida agora facilidade, alegria, glória nesse momento? Por favor. Universo, o que mais eu posso adicionar à minha vida hoje que me permitiria criar uma vida com muito mais facilidade, alegria e glória? Você pode me mostrar, universo? Olha que perguntas importantes. Essa do o que está disponível para mim é extraordinário, né? Universo, o que já está disponível para mim que me permitiria criar a vida dos meus sonhos hoje? Uau, né? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Universo, como podemos criar ou recriar a nossa realidade, a minha realidade hoje, agora? Que consciência, que recursos eu preciso ter nesse momento para que eu possa ser o criador da minha realidade, para que eu possa criar a minha realidade na luz, para que eu possa pegar do inconsciente coletivo claros recursos e não mais do inconsciente coletivo escuro e poder criar uma realidade que flua de maneira leve, fácil, divertida a partir de agora. Tudo que me impede, agora fala isso comigo, tudo que me impede de materializar as respostas que vêm do universo, tudo que me impede de me conectar com as infinitas possibilidades, tudo que me impede de fluir com total facilidade, alegria e glória, tudo que me impede de acreditar no poder que o universo tem, de eu ser o próprio universo, de eu ser um com o universo, né? Tudo que me impede de ser confiante de verdade, de confiar com o conceito divino de confiança, tudo que me impede de materializar a confiança a partir de agora, de que as infinitas possibilidades vão se mostrar para mim, de que o universo vai prover soluções, de que o que não é luz no meu entender humano, que eu consiga ver luz espiritual nisso, que eu consiga ver livramento nas coisas que eu ainda não sei significar como bom. Tudo que me impede de materializar tudo isso agora, eu vou destruir e descriar. Cancela, cancela, cancela. Se você é um praticante de Axis, você pode falar o enunciado aclarador aí, tá? Eu tô fazendo essa finalização aqui, depois você pode voltar na live, pode anotar essas coisas que a gente tá falando aqui. Eu vou trazer mais perguntas para vocês, já tenho trazido, eu anotei muitas perguntas, eu tenho feito outras perguntas novas também, né? Eu tava querendo trazer para vocês algumas perguntas que fossem já prontas, definidas aqui, mas na verdade as coisas vão fluindo também. Quem sou eu, né, para definir as coisas? Quando a gente começa a criar uma forma, estrutura, começa a criar um movimento muito certinho, no fim a gente deixa de fluir. E eu fluí aqui com vocês nessa live e a gente teve alguns aprendizados aqui bem importantes. Eu mesma vou rever a live depois, porque eu achei muito bacana algumas coisas que acabaram vindo por conta do movimento da gente estar aqui juntos, tá? E lembre-se o principal, tá? Se a gente fosse pegar as principais perguntas aqui que a gente estudou hoje, o que é isso? Como eu criei isso? Posso mudar isso? Se sim, como eu posso mudar isso? Se não, o que eu posso fazer sobre isso? E o que eu ainda não percebi, que se eu percebesse, mudaria toda a minha realidade. Se você trabalhar com esse joguinho de perguntas aqui, você não precisa nem ficar inventando moda. Depois você vai aprendendo outras perguntas, vai aprendendo também a fazer perguntas que vão vir para você, né? Hoje em dia, para mim, eu já faço as perguntas aqui. Às vezes eu tô com um cliente fazendo uma sessão individual, tô dando a classe de barras, etc. As perguntas, elas vêm de uma forma bem fluida, né? Que hoje eu tava com uma linha de raciocínio um pouquinho diferente para trazer para vocês, né? Mas o principal são essas perguntas, porque elas já vão ampliar totalmente a sua consciência. E lembre-se de não buscar respostas, porque as respostas fecham, as respostas limitam e as perguntas ampliam, as perguntas expandem, tá? Deixa eu ver o que a Bia escreveu aqui. Essas perguntas me ajudaram muito depois de fazer a classe de barras. A Bia foi aluna da minha primeira classe de barras, né? Tinha muitos pensamentos acelerados que depois de aprender todos os recursos de barras me ajudou a ficar mais presente na minha vida. Exatamente, Bia. Inclusive, pessoal, relembrando aí, depois a gente posta a agenda direitinho pra vocês, mas classe de barras aqui em Florianópolis, domingo agora, quarta-feira, dia 2. Se você quer fazer uma classe de barras, Paula, eu quero fazer uma classe de barras com você, eu escolho fazer com você. Claro que você pode escolher fazer com outro facilitador também, mas eu escolho fazer com você. A gente conversa, quem sabe a gente faz uma classe VIP, quem sabe a gente abre uma data a partir do seu desejo, da sua escolha, e aí a gente amplia para que outras pessoas possam chegar, outras pessoas que estejam conectadas com esse grande convite que é ser praticante de barras. Eu mudei muito a minha vida e estou mudando muito a minha vida com as barras, né? Tive o privilégio aí do Rodrigo, que é meu namorado, fazer a classe de barras comigo. Então hoje a gente não tá juntos porque a gente tá em cidades diferentes, mas quando a gente tá junto a gente troca as barras ali também, né? Eu tenho amigos que fazem barras, então sábado eu vou trocar com a Bárbara, né? Então a gente cria essa comunidade de troca também muito legal.
A Elisama tá falando, o universo me colocou nessa live, estava, já coloca aí, Eli. Eu estava em hiperfoco, isso me desestabilizou e mais uma vez trouxe luz, então bora sair do hiperfoco e usar essas ferramentas, tá? E como posso absorver todo o aprendizado? Diga assim, Lu, fala assim, o que me impede agora de extrair o melhor dos aprendizados que estão aqui, de trazer para o meu coração novas escolhas, de estar disponível e presente para essa nova forma de enxergar, tudo que me impede de usufruir de tudo que eu tomei na luz aqui nessa live, nesse encontro, eu vou destruir e descriar agora. Pode falar, pode poc. Pode poc é a varinha mágica, mas depois a gente traz aí uma outra live pra gente falar sobre essa ferramenta, tá? Mas você pode então falar isso mais vezes, tá? Quando você tá ali, eu não tô conseguindo fazer tal coisa, eu queria extrair um aprendizado disso, eu queria... Primeiro você se pergunta, né, o que é real disso? Porque muitas vezes você tá viajando na batatinha ali, né? Às vezes a gente quer controlar as coisas, eu não sei quanto tempo tem aqui, a live não caiu, tá tudo bem. Então assim, às vezes você pode se perguntar se é real isso que você tá sofrendo ali naquele momento, né? Então o que é real disso? Tem outras ferramentas que depois eu trago também pra vocês, tá? Mas assim, como eu posso receber a leveza de servir ao propósito da vida? Faz essa pergunta pro universo. Universo, como eu posso receber a leveza de servir ao propósito de vida? Como eu posso me conectar com o propósito da minha verdadeira missão aqui na Terra? Tá? E aí deixa lá, deixa a pergunta. E aí você pode finalizar o que eu ainda não percebi, que se eu percebesse mudaria toda a minha realidade. E deixa a pergunta, tá? Olha, eu aqui já estava dando resposta, inclusive, percebe? Mas você pode utilizar, né? O que me impede de me conectar com a verdade, o que me impede de ficar na luz da melhor consciência, eu vou destruir, descriar agora, cancela, ou pode POC, tá? E se você sabe o enunciado aclarador, se você é praticante de barra, você vai falar o enunciado completo, que a gente não pode falar assim, porque ele só pode ser passado nas classes de barras, ou você pode entrar no YouTube, coloca lá enunciado aclarador por Gary Douglas ou Dan Heer, que são os fundadores de Access, e eles podem falar sobre isso, tá bom? Então, pessoal, eu vou finalizar aqui. Su, acordou confusa de cara, vendo o Instagram, viu você e se conectou. Que bom, né, Su? A gente tá sempre aí conectadas e vamos viver juntos mais luz na nossa jornada, tá? Pessoal, essa foi uma live que eu preparei com muito carinho. Eu gostaria de ter passado muito mais coisas para vocês, mas não dá tempo, a gente vai fazer isso também gradualmente. Óbvio que a minha vontade humana é de passar tudo, mas não é assim que acontece. A gente pode seguir um processo aqui também, por isso que a gente criou essas lives, né? Todas as sextas-feiras a gente faz o Café com Consciência, às 8 horas da manhã. Hoje eu fiz às 9, mas a semana que vem a gente volta às 8 horas normalmente, tá? E a gente eu criei, né, o Café com Consciência para que eu possa trazer insights para vocês, das coisas que eu tô vivenciando no consultório, dos insights, das grandes eurecas, dos momentos eurecas que eu tô vivendo por conta de todos esses aprendizados novos, e trazer isso aqui para vocês também me fortalece, também me faz ficar ainda mais apropriada dos recursos e levar com mais expansão isso adiante. Então, por favor, compartilhe a live, segue lá no meu YouTube, né, curte, como é que fala? Se inscreve no meu YouTube, compartilha as coisas com seus amigos, você me ajudando a multiplicar esse trabalho, vocês trazendo os depoimentos de vocês não sabem quanto é combustível para mim, porque muitas vezes eu tô aqui pensando, não vou fazer não, ninguém quer nada não, acho que não tá ajudando ninguém, aí vem alguém e me manda lá um depoimento, aí vocês não têm noção, eu chego e choro, eu falo, cara, é isso mesmo, vamos pra frente, vamos continuar, tá? Então vamos multiplicar juntos tudo isso, vamos aprender juntos, e é isso, tá bom? Você que quer fazer classe de barras, me chama. Você que quer fazer qualquer coisa comigo, me chama, tá? E utilizem todo esse conhecimento para expandir mais e mais. Obrigada pela oportunidade de estar juntos aqui. Te amo, Tiago tá aqui, te amo. A gente se vê sábado. Querida Lu, muito obrigada. Guarda no coração com toda a luz da verdade agora.